Olhe para a sua Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 8. Exatamente, eu estou lendo na nova versão, na versão transformadora. Olha o que ele diz assim, olha, exatamente 2 meses, está dando um período. Para quem gosta de estudar, isso é um período, está falando algo, olha, exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegar ao deserto do Sinai, depois de levantar acampamento em Refidim, chegar ao deserto do Sinai e acampar ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Você pode dizer um amém? Pode? Vamos curvar a cabeça, me ajude, por favor, me ajude, vamos orar, por favor. Não coloca sua expectativa no meu modo de falar, por favor, me ajude, ore aí para que o Espírito de Deus agora se manifeste entre nós e a palavra aqui seja pregada com poder. Me ajude, vamos orar, igreja, comece a orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos dá a tua palavra, Senhor, que nosso coração, nossa alma agora aqui esteja totalmente atenta à palavra. O nosso corpo, apesar do cansaço, apesar, Senhor, do frio, nosso corpo esteja disposto aqui, e o nosso espírito ligado ao teu, Senhor, rendido ao teu, nós possamos ouvir a tua palavra. Eu estou pedindo em nome de Jesus, não haja uma só pessoa nesse lugar que não ouça a tua palavra. Peço até mais, eu peço que pessoas saiam daqui dizendo: eu precisava ouvir isso. Faz isso conosco aqui, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Gente, eu não sou um apaixonado por carros, gosto de carros. Eu falo que eu não sou apaixonado porque eu não conheço, não sei, nem procuro saber de carros, mas gosto de carro. Eu gosto de um bom carro, né? E é muito legal, porque tem carros. Uma vez uma pessoa tentou me vender um carro, eu acho que ela não sabia que eu não tinha dinheiro. Ela tentou me vender um carro, que o carro ligava só com o controle remoto. Então a pessoa falou assim para mim: pastor, o senhor vai amar esse carro. Eu falei: amar eu já estou amando, cara, eu só não tenho dinheiro para comprar. Que ele falou assim: ó, lá de dentro da sua casa, o senhor aperta o botão, o carro liga, e já liga o ar-condicionado. Quando o senhor chegar lá já está gelado. Quem quer um carro assim?
Eu quero. Eu só não quis perguntar o valor. Carrão, gosto demais do carro. Meu Deus do céu. Há carros hoje que estacionam sozinho. Maravilha. Tem carro, e deve ser o seu, é que você não leu o manual. Tem carro hoje que você aperta um botão, coloca a velocidade e tira o pé do acelerador. Você nem deve saber que o seu tem. E ele vai embora. Tem gente olhando lá, será que o meu tem? Mas há um defeito, gente, em todos os carros. Eu estou falando aqui porque eu vou falar todos, talvez eu erre, né? Mas eu acho que sim. Que é a questão da bateria. Não é mesmo, Ivar? Bateria. Os carros são sensacionais, né? Mas não avisam que a bateria está acabando. Nós fomos para o sertão de carro, uma Blazer, gente, carrão, que potência, né, Fábio? Que gostoso, né? Carrão, que conforto. Chegamos no Piauí, a bateria acabou. Imagina se acaba em Bahia, né? Não avisa, não tem ali algo assim dizendo que está acabando, né? E quantos de nós não sabemos como está a bateria do nosso carro? Nem imaginamos, né? Saímos assim para viajar como se o carro estivesse com toda a potência. Os carros de antigamente, você empurrava e ele pegava. Não empurre os carros de hoje. Antigamente você encostava um carro perto do outro e fazia o outro funcionar. Não faça isso hoje. Vai dar um estrago no seu carro, ou seja, você acaba ficando na mão por causa da bateria. Palavra de hoje, falei isso para estudar algo com você. A palavra de hoje é essa: você está bem? Você está bem? Pergunta para alguém do lado assim, pode, só para me ajude aí, fala, você está bem? Gente, crente é uma coisa sensacional. Pergunta para você ver se ele está bem. Ele fala até línguas estranhas. E aí eu canto e eu estou, tá nada. Pior quando ele fala assim, claro que é vivo, claro, tim, o que é? Você está bem? Quando eu trabalhei na construtora, nós tínhamos 110 funcionários. 110 funcionários. Na sexta-feira, iam embora para casa, felizes, com dinheiro no bolso, cantando, felizes, 110 funcionários. Na segunda-feira, apareciam 60, 55 para trabalhar. Como tocar uma obra de 110 funcionários com 60, com 50? Não tem como, né? Eu queria que um dia você tivesse essa experiência de pastorear uma igreja, liderar uma igreja no sentido de uma obra, não uma igreja no sentido religioso, mas de uma obra, de um corpo em movimento, uma igreja em trabalho, em obra, em que um dia a pessoa está igual Davi, matando gigante, não pode parar um gigante na frente dela, dar uma pedrada. No outro dia está igual Pedro, não conheço Jesus.
Não, tenta liderar uma igreja assim, pastorear, e vamos fazer uma obra e tal. E aí, poxa, hoje você fala assim, amanhã nós vamos fazer. A pessoa, claro que vamos, e vamos embora. No dia seguinte, tenta liderar gente que um dia ela está assim, quebrando o perfume mais caro em adoração, chorando na presença do Senhor, quebrantado assim. No outro dia ela some da igreja. Então eu queria perguntar, você está bem? Você está bem? Vamos lá, podemos estudar uma palavra? Diz um amém, vai. Podemos estudar uma palavra? Você vem comigo, vamos crescer em algo aqui? Por favor, se você puder, seria importante, faz parte da palavra aqui, por favor. Então responda com sinceridade, verdade, tá bom? Com isso para o Senhor, não é para mim não, por favor. Você está bem? Né? Quem é você no reino de Deus? Eu tenho uma história com o Daniel, já contei várias vezes. Eu e o Daniel, nós fomos pregar no aniversário de uma igreja em Cachoeira Paulista. Foi muito interessante isso que aconteceu, porque nos fez pensar, né, Daniel? Não sei se o Daniel vai lembrar disso, porque nós chegamos na igreja e eu acho que imediatamente eles identificaram que nós éramos corpo estranho. Não foi? Porque já vieram assim, entrando na porta, já vieram, né? E foi interessante, porque o senhor é o pregador? Eu falei, sim, fui convidado, vou estar aqui pregando. E perguntaram para o Daniel, e você faz o quê? Foi, Daniel? E aí, lembra, Daniel, disso? Que? Não, só estou aqui. Ele falou, não, mas você não canta? Eu falei, pelo amor de Deus. Você não faz nada. Não foi? E ele estava me acompanhando, estava comigo ali, me ajudando, e ia interceder por mim, está orando ali o tempo que ele está pregando. Mas olha que pergunta interessante, você faz o quê? Você faz o quê? O que você faz? Qual que é a sua função no corpo? Né? Então, baseado nessa função, estou perguntando, você está bem? Eu estou fazendo perguntas para a gente estudar algo, tá bom? Tá bom? Seu conhecimento das Escrituras é maior hoje do que antes? Seu compromisso com o Senhor e com sua obra é maior hoje do que antes? Hoje você sente que é mais dele? Olha, eu estou perguntando, veja que não tem nada a ver comigo aqui, estou perguntando. Hoje você sente que sua vida é mais dele? Que tudo na sua vida é mais dele do que antes? Você tem a música que nós cantamos, eu te entrego tudo. Então eu queria estudar com você uma palavra, porque às vezes, e eu queria que agora você olhasse para mim, entendesse um pouco, como liderar uma igreja, pastorear uma igreja, no sentido de uma obra a ser realizada, uma obra grande a ser realizada, com pessoas que um dia elas matam gigantes, aí você, uau, vamos então, e no outro dia, ela fala assim, eu não conheço Jesus. Como fazer uma obra com pessoas, que um dia elas estão chorando na presença do Senhor, rendidas, entregues, e no outro dia, ela não tem prazer nenhum de vir à igreja. Por que essa discrepância tão grande? O Senhor, 2 meses só depois de eles saírem do Egito,
O Senhor falou: Moisés, desce e pergunta para o povo: vocês estão bem? Porque eu tenho planos, eu tenho uma obra com vocês, e se vocês estiverem dispostos, posicionados, definidos, de que vão me servir, e se vocês estiverem dispostos a me obedecer, a me seguir, eu tenho falado com algumas pessoas, tem sido uma palavra da minha boca, eu tenho falado com algumas pessoas que me comentam coisas, que me mostram frutos, que falam de algumas vitórias, de coisas. Eu tenho falado, eu falo, olha o que eu tenho dito: anda nos caminhos do Senhor, anda, só anda, vai andando nos caminhos do Senhor, e Ele fará prosperar toda a obra das suas mãos. Não muda, não mude, ande nos caminhos do Senhor. E o Senhor falou: Moisés, fala para o povo, se eles me seguirem, me ajuda, por favor, não fique chateado comigo, um estudo diferente aqui, mas eu vou insistir nisso. Fala para a pessoa ao lado assim: olha, obedeça a Deus, fala para ela aí, fala para ela assim, leva Deus a sério, fala para ela. Aí olha, ele está dizendo: ó, se você me obedecer, Moisés, desce lá. E se você ler, é assim, ó, ele está lá no monte, fala assim: Moisés, dá uma descida e volta. Ele falou: Senhor, posso gritar daqui? Não, desce lá e fala, olhando para o povo. O Senhor manda dizer: se vocês estiverem dispostos a andar nos meus caminhos, me obedecer, eu vou fazer de vocês um povo, uma nação, vou fazê-los prosperar, vocês vão vencer, nós vamos andar. Gente, olha, para você ter uma ideia, que quando isso aconteceu de fato, os outros povos falavam: esse povo é como boi selvagem, vem lambendo tudo por onde passa. Nada podia deter, irmãos, era algo extraordinário demais. Amém? Ok. Êxodo 32. O primeiro texto diz assim: 2 meses depois, né? Falar para você que esse aqui é mais curto ainda. Êxodo 32, de 1 a 4. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, só para você ter uma ideia, quem estiver anotando, é o mesmo povo que falou em uma só voz: faremos tudo que o Senhor disser. É o mesmo povo, tá? Tome uma providência, foi o que eles falaram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, olha, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Uau! Como é que pode? Um dia vamos, no outro dia não vamos. Então eu estou perguntando para você: como você está? Você está bem? Está tudo bem? Eu falei com uma minha irmã ali, querida, perguntei: está orando? Ela disse: estou. Está lendo? Estou. Está bem? Você está bem? Continua fiel ao Senhor? Daniel de Souza, a última vez que esteve comigo, assim, eu falei bom dia, ele não respondeu bom dia. Ele perguntou assim: meu irmão, está mais santo que o ano passado?
E igual jogador de futebol, e nós vamos indo, e estamos firmes, e contamos com o apoio de todo mundo, e tal. Como é que eu ia responder? Mas ele estava perguntando: você está bem? Você continua firme? Você está fiel? Você continua servindo? Você está bem? Como pode um povo ter assumido um compromisso? Como pode um povo... Eu te entrego tudo na quarta, e no domingo não vir, não aparecer, não estar bem. Como pode? O que faz essa oscilação tão grande? Olhe para cá só um instante. Irmãos, por hora, estou falando agora como pastor sobre a sua vida, por hora essa oscilação passa, mas vai chegar um dia, irmãos, que essa oscilação não vai ser mais aceita. Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Naquele dia, diz o Senhor, é muito perigoso. Por isso você tem que permanecer fiel. Quem ouviu isso? Ok? Como pode, em pouco tempo, tirar Deus do coração, colocar outra coisa, como pode? E falar para essa coisa: foi isso que nos tirou do Egito. Não foi. Quem pode dizer aqui que tudo que tem veio do Senhor? Alguém pode dizer isso? Tudo que olha lá, levantou a mão. Quem pode dizer? Dá um testemunho. Tudo. Não tem bezerro na sua vida? Não tem bezerro de ouro na sua vida? Não tem. É o Senhor. Você mantém essa afirmação? É o Senhor. Meu irmão, pode ter carro, aleluia. O carro liga sozinho, aleluia, não tem problema não. Mas sabe quem deu? Foi o... Uau, próspero. Fala para o pessoal lá assim: você é próspero. Fala para ela, profetiza aí. Nossa, você perdeu uma chance de profetizar. Vai, fala para você próspero. Pode ser, meu irmão, olha aqui, ó. Prospera, irmãos, cresce, não tem problema não. Mas olhe para mim, mas é o Senhor que te dá força para adquirir riqueza. Tudo vem do Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos lá. Estuda comigo, hein? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha... Olha, ele está dizendo: eu posso ter ou não ter, mas a minha alegria está no Senhor. Aleluia. Vamos ver pessoas aqui abençoadas, muito abençoadas, prosperando, comprando sua casa própria. Aleluia, livres da dívida, felizes. E aí você vai olhar e a alegria dela não está naquilo, está no Senhor. E talvez algumas pessoas, e acredite, isso acontece, passam por lutas. Meu irmão ali ficou desempregado, passou um período bravo. Não é fácil, né? Mas a porta já abriu. Mas o período que passou desempregado, a alegria foi o Senhor. E é bonito porque ele diz assim: exultarei. Ele está dizendo assim: minha maior alegria, exultar é a minha maior alegria. Não são os carros, não é o que eu tenho. A minha maior alegria é o Deus da minha salvação. Se Ele encher a minha mão e eu tiver muito, eu continuo fiel ao.
Se eu tiver pouco, eu continuo fiel ao Senhor. Aleluia. Então eu vim perguntar: você está bem? Está firme? Você continua? Tá bom? Eu queria trabalhar isso com você. Hoje eu queria falar sobre por que, irmãos, nós mudamos tanto. Por que coisas nos alteram tanto? Por que nossa alegria vai embora assim tão rápido? Por que mexe tanto conosco? Por que, irmãos, nós estamos às vezes aqui, no palco aqui, louvando ao Senhor, tal, aleluia, e depois algo tira a gente do palco, tira a gente do serviço. Por quê? Por quê? Né? Queria ministrar uma palavra para você saber se cuidar, né? Vamos lá? Pode ser? Vamos estudar? Me ajuda aqui, vai, por favor, dá uma animada aí, não dorme não, vai. Primeira coisa, por que a gente passa por isso, né? Hoje eu queria falar por que a sua bateria pode estar acabando, né? Por que você não é mais a mesma pessoa? Por que você não está no lugar que deveria estar? Você deveria estar no lugar do seu chamado, do seu propósito. Por que seu coração não é mais o mesmo? Fiquei tão feliz ontem, né? Coragem para Marta lá na rua, lá entregando a sopa. E pessoas estão voltando para casa, irmãos. Para casa. Porque além da sopa tem uma conversa, tem oração, tem gente, as coisas estão acontecendo. E você nunca foi no sopão, nunca. Não foi lá para ver. Servir um dia lá, né? E acredite, Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, vamos lá, a falta da prática, a falta da prática. Salmo 55, 17. Pela manhã, os que estão acordados, falem comigo, pela manhã, ao meio-dia e à noite. Vamos de novo, pela manhã, ao meio-dia e à noite. Olha o que ele diz: clamo angustiado e ele ouve a minha. Percebe que havia uma prática? Qual que era a prática? Manhã, meio-dia e à noite. Gente, de verdade, na hora que eu escrevi isso aqui, eu lembrei negócio de antibiótico. Quando tem que tomar antibiótico, esquece. Que diz que não pode, né? Tem que ser certinho no horário. Esse negócio de 8 em 8 horas, de 12 em 12, a gente já era, esquece. E a Heloísa ainda é cruel, porque ela só lembra depois, ela nunca lembra antes. A Heloísa não é aquela pessoa que fala assim: olha, você tem que. Não, ela lembra depois que já passou. E depois que passou, ela fala assim: você tomou? Eu falei: claro que eu não tomei. Você tem prática, gente, prática. Irmãos, olhe, preste atenção. Vir à igreja não é a prática necessária. A prática necessária, irmãos, é de manhã, de tarde e de noite, em qualquer lugar. Alguém busca o Senhor, alguém ora, alguém faz algo. Daniel 6,10, estou falando da prática. Você tem prática, você tem costume, você tem um hábito. Você tem isso faz parte da sua vida. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de normal, isso era vida para ele, isso não muda. Está chovendo, está sol, muito dinheiro, pouco dinheiro, com problema, sem problema. Não muda, continuo fiel. Como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Olha que costume que ele tinha. E aí a minha pergunta aqui, a minha ministração prática: qual a sua prática? Que prática você tem? Qual prática você tem em relação às coisas do Senhor?
jejum, oração, leitura da palavra. Olha, eu anotei aqui, que horas você lê a Bíblia? Que horas e onde você ora? Que dia é separado na sua vida para servir ao Senhor em culto? Quem aqui conhece um adventista? Vocês estão assim, ai, não vou levantar, que você não vai perguntar para mim. Quem conhece um adventista? E aí, o que você acha? No nosso país, eles têm direito a uma prova em outro horário, por causa de uma prática. Gente, por favor, não estou aqui falando certo ou errado, estou falando da prática deles. Prática, ponto final, acabou, é prática. Eu anotei aqui, você tem práticas de amor, de misericórdia, de compaixão? Você tem alguma prática assim? Isso, pastor, vamos lá, vai, me ajuda aqui, só para eu dar um testemunho aqui. Quantos aqui, pais, avós aqui, você até hoje lembra que eles tinham costume de orar, ou de ler a Bíblia, ou de jejuar, ou de alguma coisa, de ajudar o pobre necessitado? Levanta a mão só para ver se você lembra alguma coisa. Vamos lá, levanta a mão bem aqui. Avô, avó, levanta, fica a mão levantada. O que você lembrava dele? O que é que você lembrava? Hã? Lendo a Bíblia. Porque era prática. Eu vou fazer uma pergunta só para a gente ter testemunho entre nós aqui. Alguém lembra aqui de um parente, um conhecido? Você lembra? Fala, eu lembro disso. Que orava de madrugada, assim, que era alguma coisa. Não, levanta a mão bem alto. Você lembra? Era de madrugada? Olha, de madrugada. Era prática. E a minha pergunta é: você tem alguma prática, alguma que até hoje mantém o seu coração firme no Senhor? No Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 35. Olha o texto, seria bom você anotar isso, seria importante. Pois tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e me deram, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua. Você tem essa prática? Você tem prática de evangelismo? Você tem algum alvo de trazer alguma pessoa para Cristo? Você tem vida devocional com o Senhor? Essa eu queria. Quem aqui tem vida devocional? Devocional fala de devoção. Devoção, gente, o dicionário diz assim, apego sincero, fervoroso a Deus. Prática regular, privada de um sentimento religioso. Você tem vida devocional? De sentar, pegar a palavra, orar, meditar, buscar o Senhor, colocar seus alvos diante do Senhor. Falta de prática, gente. Talvez você esteja querendo construir sua vida cristã, sua vida no Senhor, vindo a um culto ouvir uma palavra. E aí você coloca a expectativa de que quem vai ministrar jogue algo sobre a sua vida e te mantenha no Senhor. Então eu teria que vir aqui e jogar um fogo em você, de maneira que você queime até, hoje é quarta, até domingo. Mas o que faz teu coração queimar na presença do Senhor é prática. É prática. Tiago 1, 22 a 24.
Não se limitem, porém, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Olha como é importante. Você vai esquecendo. Fala para a pessoa lá, se você é muito importante no reino. Fala para ela aí. Você é muito importante. Você é um dom. Você é um dom. Você não é um qualquer nesse lugar. Você é um dom. Um dia uma pessoa me contou algo que aconteceu aqui e falou assim: pastor, é que eu não sei o nome. Falou assim: eu não sei o nome. Tentou até me descrever a pessoa, mas acho que ela não conseguiu. Pastor, a pessoa orou por mim na hora que o senhor falou lá. Pega na mão da pessoa e ora. Pastor, que oração. Eu falei: puxa, você podia ter pego o nome para eu saber quem é. Que oração. É você é um dom no meio da igreja. Pratica estas coisas. Pratica. Reparte com 7 ou até com 8. Reparte o que Deus tem dado à sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá, segue comigo? Falei primeiro, hein? Segunda coisa, vamos lá. Por que um dia a pessoa mata gigante e no outro ela nega que conhece Jesus? Por que um dia ela fala sim, Senhor, no outro ela não vem na igreja? Ela não vem na igreja. Por quê? Vamos lá. Andar sem combustível. Você deveria anotar isso, andar. Quando que você enche o tanque? Aí você vai falar: pastor, no preço que tal, estou colocando R$10. Tanque que anda com R$10 só tem sujeira. Quem pode falar sobre isso é o Oswaldo. Vai procurar o Oswaldo, ele vai falar para você o que tem lá no fundo do motor lá. O problema que é lá. Fica colocando R$20, você vê, cada vez que você põe, vai a sujeira pegando sujeira. Não faça isso. Há pessoas que andam tão pouco de carro, que esquecem que tem que abastecer, nem lembram que tem que abastecer. Da mesma maneira, há pessoas que pelo fato de que não são mais usadas pelo Senhor, pensam que não precisam se abastecer, e estão se esvaziando, e uma coisa puxa a outra, vira um ciclo. Não serve mais, não enche mais, não trabalham mais na igreja, não buscam mais, não são mais usadas por Deus, pararam de orar, não tem sentido orar, não tem sentido se encher do Espírito Santo. E há pessoas que são usadas, trabalham, isso é muito comum, pastor, uau, trabalha, mas não enche o tanque. Semana passada, um grande pastor, uma grande igreja, no culto, ele terminou de pregar, entregou a igreja. No culto normal, ele terminou de pregar, falou: meus irmãos, a partir de hoje, não sou mais pastor. E aí ele falou: eu não estou aguentando mais, vou cuidar de mim. Porque se eu ler a Bíblia só para pregar para vocês, eu morro. Eu tenho que ler a Bíblia para mim e ler a Bíblia para pregar. São duas coisas separadas. Eu tenho que orar para vir aqui pregar e tenho que orar por mim e para mim. Eu tenho que comer e tenho que comer para dar. São duas coisas. Só que geralmente a gente não faz isso, alegando que nem dá tempo. E aí a gente anda. Tem um livro, gente, muito bom. O N. Cordeiro, Andando com Tanque Vazio. O Andando de Tanque Vazio. Muito bom esse livro. Eu recomendo esse livro. Você perceber por que
Um dia você está uau, vamos fazer. Eu ouço muita gente na igreja assim, muitas pessoas me procuram, pastor, vamos fazer, vamos começar um projeto, pastor, por que o senhor não faz isso? Eu não faço, porque eu não faço mesmo, não dá, eu não consigo, pastor, mas vamos fazer, tal. No outro culto ela não vem nem. Imagina, quando nós compramos esse imóvel aqui, esse aqui é o primeiro, né? Quando nós compramos, como eu sou de formação metodista, batista, eu fiz ata, chamei a igreja, chamei os irmãos da igreja, chamei os que estavam mais antigos comigo, pessoal, vamos comprar, fiz ata, e todo mundo, não, compra, eu comprei, eles saíram da igreja. Os mesmos que gritaram lá, compra, quase que falando, tenha coragem, nós vamos abandonar o senhor, mas tenha coragem. Você ri, pastoreia para você ver como é que é. Uau, vamos embora. Não é brincadeira. Eu estou aqui ensinando algo para você, que talvez eu possa não estar aqui um dia, mas você vai permanecer fiel no Senhor. Olha que coisa. Eu falo, você vai ter gerações na igreja. Aleluia. Gente, olha, nós vamos, ainda vai demorar um pouco, mas vai haver um dia, nós vamos talvez até celebrar isso, vamos conversar sobre isso, vamos ter que celebrar. Daniel com 90 anos. Vai demorar, mas não vai ser uma alegria a gente poder dizer, o Daniel está conosco desde quando, fiel ali, trabalhando, aleluia, não poder olhar e falar, poxa, a nossa igreja é assim. Sandra, você vai demorar muito, não fica bravo, vai ser, né? Pensou? Celebrar isso, seria legal isso, não é legal ter as pessoas aqui que estão conosco, tanto, uau, e ver os novos chegando, fiéis, trabalhando, servindo ao Senhor. Por quê? Porque tem prática e elas enchem o tanque. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, tem que correr, né? Vamos lá. É importante que você seja forte e valente, que tenha o cuidado, olha, de novo, de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Olha, Deus está falando para Josué. Aqui, quando Deus está falando, ele já estava chorando fazia 30 dias. Tanque vazio. Ele nem percebeu. Aí que Deus falou: encha seu tanque. Vamos lá, renova a sua vida na presença do Senhor. Vamos lá, me ajuda aí, fala para alguém se renova a sua vida. Não espera dos outros, não espera dos outros, renova a sua vida, busque fervor, coloque fogo no seu coração, encha seu coração com a palavra de Deus. Às vezes eu estou lá no meu quarto, lá assistindo, lá, a Eloide entra, que estou lá no meu momento lá, que eu tenho que botar fogo no meu coração, né? E eu estou lá, ela entra lá, e o pregador está lá, eita, Eloide, que isso aí que você está assistindo? Eu falei, Eloide, deixa, estou colocando fogo no meu coração. Mas quem que é? Não sei quem que é, mas tá bom, estou gostando, deixa o homem gritar aí, que estou... Ele está gritando comigo. Ela fala assim, meu Deus, Adeli, que isso? Você tá... Mas é bom demais. Aliás, eu te aconselho, sempre que você puder, põe algumas coisas que queimam o coração. Queima o coração mesmo, que enche mesmo o coração. Amém? Aí quando você estiver bem, você põe lá aquele... Você está entendendo o que eu estou falando? Mas é assim,
põe fervor no teu coração. Meu irmão, percebeu que a bateria está meio esquisita lá, vai orar, fecha o quarto, põe lá um louvor, põe uma palavra lá. Fala, não vou pôr o pastor Vanderlei não, que o dele é 1, 2, 3, eu quero outro que o cara vai e tal, e vambora. O pastor Vanderlei eu já sei, ele vai falar 1, 2, 3, depois ele vai falar 1, 2, 3 e acabou o culto. Eu já sei, eu quero outro. Ele não fala não, ele já foi tal, e o fogo cai. Aleluia, põe fogo no teu coração. Amém, irmãos? Às vezes você fala, não, a Lucila eu já sei, ela vai falar bom dia quando é noite, boa noite quando é dia. Não, eu quero outro que já entre logo ali no louvor. Aleluia, e louvor e tal, e pronto, acabou, tá bom. Eu quero que meu coração pegue fogo. Quem está me ouvindo? Mas eu queria dizer algo para você. Quando eu perguntar, você está bem? Você vai dizer assim, melhor que ontem. Melhor que ontem. Continuo firme. Mateus 25, 2, 4. Gente, se você um dia for conosco para o sertão, e nós vamos de novo, se você pegar a estrada do Piauí, Pernambuco, se você errar o abastecimento, preste atenção, se você errar, se você achar, você vai ficar na estrada, sem combustível e sem celular, porque não tem sinal. O sinal, irmãos, é só na lombada da cidade. Você vai entrar numa cidadezinha, tem uma lombada. Tem ou não tem? Sempre que entra na cidade não tem uma lombada? Tem uma lombada, não é, Fábio, que a gente passa? Tem uma lombada. Quando sobe na lombada, dá o sinal. Desceu da lombada, acabou o sinal. Então, se você falou com alguém, falou. Se não falou, não falou mais. Errou o abastecimento, você vai ficar na mão. E acredite, vai passar uma alma lá um dia. Um dia vai passar. E só para a pessoa ir buscar o combustível para você, é mais outro dia, porque é longe. Mateus 25, 2 a 4. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Sabe o que aconteceu? O noivo chegou. Igreja, eu estou gritando com você aqui, o noivo está chegando. Está vendo? Só agora que você percebeu o que eu estou falando. Só agora. Desde o começo da pregação que eu estou falando é isso. Mas você tem prática que vai te fazer chegar até lá? Você tem combustível para isso? Você está mantendo seu coração no Senhor? No Senhor? Ok? Vamos lá? Ok? Vamos lá, 3, rapidinho, olha lá, está vendo? 1, 2, 3, ó. Rapidinho, vamos lá, vai, 3. Perder identidade. Perder identidade. 2 Samuel 12, 7, 8. Eu estou falando de coisas, ó, eu estou na terceira coisa aqui. Estou falando de coisas que fazem a pessoa um dia, ela tirar uma pedra na cabeça de um gigante, cortar a cabeça dele e dar testemunho. No outro dia, qualquer pessoa que perguntar, você é crente, você é do Senhor, a pessoa, não sei, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, há crentes não nominais, não praticantes hoje, apenas são. Já foram, hoje não são mais. Então é perigoso, perder identidade. A pessoa tinha uma identidade, ela sabia quem ela era, ela só não se manteve, porque há um preço para se manter ali, afirmar, se posicionar, e se você não vai, eu vou. Se você não quer, eu quero. E manter firme um propósito, um chamado. 2 Samuel 12, 7, 8. Então Natã disse a Davi: este homem é você,
E é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá, e se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Sabe como é que se perde a identidade? Olha, a Bíblia diz assim: quando todos saíram para a guerra, ele não saiu. Sabe como se manter uma identidade, irmãos? Servindo, trabalhando. Não importa, estou bem, continuo servindo na igreja, estou trabalhando, porque eu sei quem eu sou. Estou bem, continuo servindo. Essa é a minha identidade. Fale comigo assim: todos falem, eu sou servo. Não muda, isso não muda, irmãos. Não muda. Pode até mudar o título aí, se tiver um título, mas sabe o que eu sou? Servo. Uma coisa que me deixou feliz, estou falando aqui como liderança, feliz. Você vê na nossa festa country, se fosse ali perguntar para a pessoa assim: o que você faz na vida? Sou diretora de escola. Estava no caixa. O que você faz na vida? Eu sou não sei o que, não sei o que. Estava no algodão doce. O que você faz? Eu sou professora, dou aula, sei o que tal. Estava no bolo. O que você faz na vida? Sou psicólogo, sou tal. Estava lá no pastel. O que você faz? Sou pastor, sou militar. Estava lá no pão calabresa, servindo, irmão, servindo. O tempo todo servindo. Sem perder nunca uma identidade. Sabe o que eu sou? Servo. Sabe como é que se perde a identidade? Não servir. Todos saíram para a guerra, ele não foi. Aí Natan falou: Davi, você perdeu sua identidade. Sabe quem era você? Você era aquele que Deus tirou de trás, fez você ser rei, e Deus teria feito muito mais por você. Minha pergunta hoje: você está bem? Você está bem? Vamos terminar aqui essa palavra. Algumas coisas que estão faltando na nossa vida, estão faltando, e eu vou quebrar aqui o paradigma. Não vai ser 1, 2, 3, vai ser só 1, 2. Você vê que eu mudo, né? Ok? Algumas coisas estão faltando, coisas que fazem nossa vida estar bem, fazem nossa vida andar bem, nos atualizam, nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Você sabia que essa igreja aqui tem oração na segunda-feira? Você sabia que tem oração 8 da manhã e tem oração 8 da noite? Você sabia que terça-feira tem obra social, entregando comida para morador de rua? Tem coral. Amanhã tem Carisma Lorena. Estamos indo lá em Lorena. Tem grupo de apoio, grupo de comunhão, lá no Parque do Sol. Os irmãos estão em comunhão. Um grupo menor que se reúne para estar em comunhão, estudando a palavra. Os adolescentes vão estar na igreja. Sexta, os adolescentes vão estar na igreja. Sábado, os adolescentes vão, meu Deus do céu, na igreja, a igreja aberta para eles. Os jovens vão sair. Mas daqui a 10 anos, essas pessoas continuarão no altar. No altar. Crianças com quem nós dormimos aqui na igreja, eram crianças quando nós jogamos colchão na igreja. São os adultos que eu estou casando, que estão com os filhos na igreja, que estão no louvor, estão servindo a Deus. Isso para mim é uma alegria. Permaneceram firmes no Senhor. Então eu vim perguntar: você está bem? Tanque cheio? Você tem prática?
Jejum, oração, uma vigília, uma retirada, uma meditação, ler Bíblia, ler livro, servir. Vou lá uma vez. Estava conversando com a Kelly, Ministério Boas-Vindas, gente, tinha tanta gente domingo na igreja, tivemos que colocar cadeira. Tinha gente de pé, porque faltava orientação, gente para orientar. Tem muita obra, pouca gente para servir. Ministério Infantil tinha tanta criança. Eu subo, vou correndo para a minha sala para os professores não me verem, porque senão elas me esfolam. Pastor, é muita criança, pastor. Porque a igreja está crescendo. Mas o bolo tem tamanho da forma. Não é a forma que tem o tamanho do bolo. Se nós não trabalharmos, a igreja começa a diminuir. Temos que trabalhar. E a minha pergunta é: você está bem? O engenheiro falava para mim na segunda-feira: Vanderlei, como que você quer que eu atenda o prazo, se na segunda-feira faltam 40, 50 funcionários? Como que você quer que eu faça? De 110, eu estou com 60 hoje trabalhando. Como é que você quer que eu faça? Estou convocando você para você servir a Deus. Você está bem? Vou terminar. Como é que a gente mantém o coração? Ok? Coisas que a gente precisa fazer, irmãos, precisa. Olha lá, primeira coisa aqui, arrependimento. Isso tem que fazer parte da nossa vida. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve é o arrependimento. Isso tem que ser diário, contínuo na nossa vida. Quando uma pessoa passa a viver sem arrependimento, revela que ela não está dando importância, não há mais importância a quem Deus é. Fale comigo assim: Deus, toda a igreja, Deus é santo. O arrependimento quer dizer que você continua olhando para Ele, firme para Ele, olhando nele. Olhe para cá, olhe para cá. A sua santidade não está em mim e em ninguém. Pare de fazer isso. Não se nivele por baixo. Olhe para o Senhor. Arrependimento faz parte de alguém que pela manhã contempla a glória de Deus. Quem ouviu isso? Você deveria anotar isso. Arrependimento, irmãos, é alguém que olha para Deus e chora porque sabe que está errado. Estou errado. Arrependimento. Me dá um testemunho aqui, alguém aqui, por favor. Tem alguém aqui que tem um sentimento assim, por favor, você não está sendo julgado não, tá bom? Pode ficar em paz. Que deveria fazer mais? Levanta a mão, vou ser sincero. Pastor, eu deveria fazer isso. Isso brota de alguém que está diante de Deus e que vê as maravilhas de Deus, vê a bondade de Deus, vê tudo que o Senhor, e aí gera isso no coração. Meu Deus. Agora, quando uma pessoa não tem esse arrependimento no coração, ela está tocando a vida dela. Está bom para ela, está ótimo demais. Ela olha para ela e se vê bem. Acredita nisso? Mas ela não olha para Deus. Quando eu olho para Ele, imediatamente provoca algo. Eu não estou bem. A Bíblia diz assim: seja todo homem mentiroso, e Deus verdadeiro. Apocalipse 3,17, estou terminando, gente. Você diz, lá em Apocalipse, você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma,
e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, e está? O arrependimento nos leva a ver isso todos os dias, essa nossa condição, nosso estado. Uma pessoa sem arrependimento vive de qualquer jeito. Uma pessoa em arrependimento adora mais. Quem concorda? Quem concorda? Sabe por quê? Porque aqui muito perdoado, muito ama. Os ministros de louvor aqui, você vai entender isso que eu estou dizendo, porque você quer levar as pessoas a adorar, a se render. Se ela não está com o coração dela em arrependimento na presença do Senhor, ela acha que nem precisa. Mas sabe o que diz o Senhor? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a ninguém. A Ele seja a glória para todo sempre. Só uma pessoa com o coração arrependido sabe disso. A Ele seja o louvor. Se a figueira não florescer, a Ele seja o. Se a figueira florescer, a Ele seja o louvor. Porque Ele é digno. Como disse o Renan uma vez, Ele não é merecedor, Ele é digno. Merecedor pressupõe que Ele fez algo e que mereça o pagamento. Ele é digno, mesmo que Ele não faça nada. O filho pródigo, ele volta para casa e ele fala assim: Pai, me aceita, mesmo que seja como um jornaleiro, me aceita. O coração dele estava arrependido. Quem não está arrependido reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Mas quem está arrependido, aonde eu posso servir? O que eu posso fazer? Deixa eu servir em alguma coisa. Que o coração dela está quebrantado, é um sentimento de dívida. Ela se sente devedora. Me deixa, por favor, fazer alguma coisa. Por favor, me deixa fazer. Por último, gente, ser firme e constante. Fala para a pessoa lá, você tem que ser firme, fala para ela. Não é que nem prego na areia não, firme mesmo. Vamos lá, você tem que ser firme e constante. O primeiro texto que nós lemos, o primeiro, diz: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito. Gente, 2 meses, está tudo fresco ainda, as pragas ainda estão comentando ainda. Você viu o piolho, você viu as moscas, você viu não sei o que, fresco, está fresco. 2 meses. Deus fala: Moisés, desce lá e olha, fala com o povo e fala para eles, se eles me obedecerem. Eu acho que Moisés vai falar: Senhor, mas está cedo ainda, 2 meses. Moisés, desce e fala com o povo. Eles já esqueceram. Estou falando como pastor sobre a sua vida. Você esqueceu rápido demais o que Deus fez por você. Você esqueceu. Foi Ele que te livrou. Foi Ele que te abençoou. Foi Ele que fez todas essas coisas. Foi o Senhor. Não foi você. Não foi você. Quem te sustentou até aqui foi o Senhor. Quem prosperou você foi o Senhor. 1 Coríntios 15, 58.
Gente, alguém tinha que ter dito: gente, não vamos fazer nada, nós vamos esperar o Senhor. Nem Arão conseguiu fazer. Arão tinha que falar: de jeito nenhum, só o Senhor adoraremos, só a Ele serviremos, porque Ele é suficiente para nós. Alguém pode dizer amém ou não? Suficiente para nós. Deus é Deus. Ele fez o bezerro, e o povo disse: foi esse que nos tirou do Egito. Não foi. Até o ouro que eles tinham, foi Deus que deu graça aos egípcios para darem para eles, que nem o ouro eles tinham. Tudo vem de Deus. Seja firme. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no... Sede firme e constante. Uma pessoa constante, ela é insistente, ela não desiste. Uma pessoa constante, ela é persistente. Persistente quer dizer que ela mantém a mesma forma, a mesma aparência, tal como era 30 anos atrás. Ela continua na casa do Senhor, fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele é persistente. E um dia uma pessoa dessa vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o gozo que vos tenho preparado. Porque ela é obstinada, teimosa, não largo do Senhor por nada. Alguém pode dizer amém? Uma pessoa obstinada não quebra, não estraga, as coisas mudam, mas ela continua do mesmo jeito. Eu termino dizendo algo importante aqui: não se coloca vinho novo num odre, porque ele se rompe, mas se coloca um vinho novo num odre, porque ambos conservam. Você tem que ser esse odre persistente, firme, constante, renovado, porque vai vir unção nova sobre a sua vida, e ambos vão se conservar. A unção de Deus sobre a sua vida não sai, vai permanecer. Você vai continuar cheio do Espírito Santo. Fica de pé.